Os jovens não têm capacidade de tirar o máximo da inteligência artificial, porque é produto. Inteligência humana vezes inteligência artificial. Se você está multiplicando 0 vezes 1 milhão, dá 0. E agora com a inteligência artificial, que é muito mais inteligente que a gente, né, no sentido de... Na velocidade de buscar padrões. De encontrar padrões. A inteligência artificial vai levar a medicina para um outro nível. Vai. Talvez não necessariamente bom para a vida financeira do médico, mas certamente maravilhosa, se for bem aplicada, né, para a humanidade. Você vê que já tem algoritmos de inteligência artificial olhando radiografias simples de tórax e prevendo risco coronariano. Com certeza. Mas eu não acho que isso exclui, eu acho que soma. Não, bom médico, ele vai fazer o que ele sempre fez, e o bom paciente vai dizer para o médico, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo na inteligência artificial? A inteligência artificial, ela te potencializa. Ela pode, de forma autônoma, ser eventualmente desenvolvida para dar situações fáceis. Uhum. Mas ela te potencializa. Não tem como você conhecer a inteligência artificial e não usá-la. Deixa de ser ético. Não. Você também não pode acreditar 100% nela. Não, exatamente. Você tem que ser o sensato que vai olhar aquilo tudo e tomar a sua decisão de acordo com o seu paciente, com a o história. seu paciente. E outra coisa, seu paciente. Vamos dizer que você tem uma inteligência artificial muito superior à nossa. Ainda assim, eu tenho certeza que se eu for fazer perguntas sobre psiquiatria e você fizer as suas perguntas sobre psiquiatria, as suas perguntas vão ser muito melhores que a minha, porque você sabe muito mais psiquiatria que eu. Entendi o que você está falando. Então, as pessoas vão ter que decidir entre elas falarem com a inteligência artificial, elas falarem comigo sobre psiquiatria ou elas falarem com você. Você vai ter as melhores respostas porque você vai ter feito as melhores perguntas. Isso mesmo. E as pessoas se relacionam com pessoas. Elas vão sempre procurar a outra pessoa. E fazer as melhores perguntas é uma coisa que você vê que cada vez os jovens fazem menos, né? Porque eles não leem. Exatamente. E no que eles não leem, eles não têm a capacidade discursiva, a capacidade de diálogo. E nem de fazer a pergunta, né? Porque você vê a inteligência da pessoa, não é pelo que ela responde, é pelas perguntas que ela faz. Isso, quando eu dava aula na faculdade, o aluno que me fazia uma pergunta desconcertante, eu falava, eu não tenho essa resposta, mas eu te prometo que na próxima aula nós vamos fazer uma promessa. Eu vou estudar e você vai estudar, e no final da aula a gente vai conversar e vai ser ótimo eu aprender com você. E não são perguntas necessariamente factuais, geralmente são perguntas imaginativas. E uma pergunta imaginativa, ela pressupõe a literatura, porque o repertório imaginativo ele vem da literatura. Com certeza. Hoje em dia tu vê um utilitarismo, as pessoas ficam lendo livros de autoajuda só, não que sejam ruins. Não. Ou estão lendo livros técnicos, achando que estão adquirindo. Mas tem que entender que a autoajuda tem que nascer também da pessoa. Né? Não é reproduzir uma fórmula. Mas eu estou querendo chegar, eu concordo, mas é que as pessoas leem hoje em dia de uma forma muito utilitarista. Eu vou ler para ser inteligente, eu vou ler para ter sucesso. E ler recortes, né? Ou então ler livros aprofunda. Muito focados. Esses livros são maravilhosos. Mas a complexidade das situações humanas você só encontra na literatura universal. Então, um jovem que não leu em literatura universal, você quando lê, por exemplo, Dostoiévski, você está penetrando na mente de Dostoiévski. Se você lê Machado de Assis, você está penetrando na época de Machado de Assis e na mente de Machado de Assis, entendendo o seu país. Você está vendo questões do seu país que não mudaram. Exatamente. Nada mudou. Muita coisa mudou, mas muita coisa não mudou. A essência não mudou. Exato. Você não vai ter um repertório para fazer as melhores perguntas se você não tiver uma forte base literária. Nem ter um entendimento da história da humanidade. Exato. Aí a inteligência artificial está promovendo uma coisa curiosa, que é o etarismo inverso, né? Os jovens não têm capacidade de tirar o máximo da inteligência artificial porque é produto. Inteligência humana vezes inteligência artificial. Se você está multiplicando 0 vezes 1 milhão, dá 0. Agora você pega uma pessoa que já tem uma experiência de vida e uma capacidade de fazer as perguntas certas, com uma inteligência muito maior, ela está multiplicando, de repente, 10 por 1 milhão. 10 por 1 milhão é muito mais do que 1 por 1 milhão. Com certeza. Não, eu acho que é o bom senso. A gente vai ter que ter o bom senso. Vamos chegar nesse bom senso. Até lá vai ser Estamos em aprendizado. O aprendizado requer capotagens e levantar e continuar. Eu acho que uma das melhores coisas que uma pessoa faz, que eu incentivo a todo mundo, é ser o early adopter. Se a pessoa que... Eu queria ter começado a usar o Google
porque eu já aprendi tanto com a ajuda do Google. Eu queria ter começado a usar o Google quando o Google nasceu, né? Aprendi muito com o Google. Você vai lá no Google, eu não uso o mecanismo de busca do PubMed. Vou no Google, boto lá qualquer coisa, tipo neurodegenerativa. Embolei no meu inglês. Doença degenerativa em inglês, que eu escrevo, espaço PubMed. Já aparece os artigos do PubMed. Exatamente. É muito melhor, porque eles vão por relevância. Joga ali para depois jogar. Exatamente, por busca. Então, eu já aprendi demais com o Google. Então, eu acho que se eu adotar precocemente qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de inovação... Mas é isso que eu estou falando, é ensinar... Tirando em saúde, né? Em saúde, pelo contrário, é muito melhor a gente tem que adotar as tecnologias mais precocemente, mas aproveitar a sabedoria dos antigos, né? Com certeza, não tem porquê. E a tradição. Você sobe no ombro de quem já veio antes. E a tradição, né? Retomar o que nossos avós faziam em muita coisa que dava certo, né? Nossos avós todos suplementavam, por exemplo. Exatamente. Todos suplementavam. Só que os suplementos eram outros. Era chouriço, né? Exatamente. Porque era suplemento de ferro. Exatamente. Era fígado que a criança não gostava, né? Isso mesmo, buchada, tinha muita coisa. Você sabe que tem aquela tribo africana, né? Os Maasai, né? Eles enriquecem o leite, para você ver como tudo é mito, né? Ah, leite é ruim para todo mundo. Nada é ruim para todo mundo. Os Maasai consomem leite há 10 mil anos e o leite para eles acaba usando até anti-inflamatório, porque eles já desenvolveram os polimorfismos genéticos para metabolizar aquele leite. E eles enriquecem o leite com sangue e dão essa bebida para as grávidas, para suplementar o ferro. O ferro. Que a gente faz em todas as grávidas. Eu não sei se eles comem as placentas, porque a grávida perde muito nutriente na placenta também. Pode né? ser que sim. Pode ser que sim, isso eu não sei. E mas faz sentido. Faz todo sentido. Todo sentido, né? Faz todo sentido. Uma coisa legal, né, que geralmente o primogênito é maior, né? É mais saudável e mais longevo. Tu vê os bidis. Como o mais Dos velho. três, né? Os três, o mais velho sempre foi maior e tá vivo. Exatamente, tá vivo. Justamente porque a placenta puxa todo o nutriente da mãe para o primeiro filho. No segundo filho, ela tem que fazer a escolha. Eu vou puxar o suficiente para ser saudável, mas eu também não posso matar a mãe, né? Então tem toda uma... Agora você imagina isso no Nordeste, aquelas pessoas que têm 10, 13, 9. Né? É complicado. Mas se você olhar bem, essas pessoas... morei no Nordeste, né? E eles comem fígado no café da manhã. Moela. O café da manhã é completamente diferente. É um almoço do baiano da gente aqui. É muito melhor que a nutrição do carioca. Não dá para comparar. É mais tradicional. Parece que quanto mais você globaliza e cresce a cidade, mais ela perde a tradição, né? O que é muito ruim. Porque aquilo já tinha um histórico de dar certo. É aipim, é batata doce. É aipim, batata doce. Desfiado. O próprio que ele faz com milho lá, o cuscuz. Ele é muito mais nutritivo que o pão. Exatamente. Eles comem vísceras, comem aquelas carnes de sertão. A nutrição deles é muito densa. Não tem que ser, porque... É pesado. É pesado, né? Mas dão conta. Mas eles dão conta. Dão conta. Mas se você olhar, o primogênito geralmente é maior. Mas é óbvio que isso é estatístico, né? Sim. Tem situações de vida, né? Tem exceções.